Olá pessoal, tudo bem? Eu sou João Abduni, eu sou analista CNPI aqui na Levante. Eu também sou contador de formação e a gente está fazendo aqui a nossa primeira aula do Levante Educacional. Hoje a gente vai começar as nossas aulas voltadas aí para a parte de educação financeira, mas também voltado aí para entendimentos de como avaliar uma empresa, entender um pouco de ciclos de mercado e muitas outras coisas relacionadas ao mercado financeiro. Nessa primeira aula, a gente vai falar da contabilidade básica, mais precisamente do balanço patrimonial. O balanço patrimonial ele é formado primordialmente de ativos, passivos e patrimônio líquido. De um lado, você tem os ativos. O que são ativos? Os ativos são bens e direitos de uma empresa que ela vai usar para gerar valor aos seus acionistas. Ela vai usar esses ativos para produzir e vender produtos, realizar prestações de serviços, dependendo da natureza do negócio daquela empresa. O balanço patrimonial e a contabilidade em si é movido por um negócio chamado movimento de partilhas dobradas, que é o famoso débito e crédito. Então, o balanço patrimonial, ele tem um lado o ativo e a somatória do ativo, ele precisa ser igual à somatória dos passivos mais o patrimônio líquido. O que são os passivos? Os passivos são direitos e obrigações que uma empresa possui com terceiros, fornecedores, empréstimos bancários, impostos a pagar, provisões para contingência, questões trabalhistas, salários e encargos, são tudo que uma empresa deve para terceiros para que ela possa originar recursos para que ela consiga ter esses ativos e realizar a sua venda de produtos ou prestações de serviços. E patrimônio líquido, ele é primordialmente aquilo que é de direito dos sócios da empresa. Então, os ativos de uma empresa, eles são iguais às somatórias de dívidas, de passivos que ela tem com terceiros, mais o que a empresa tem que é patrimônio dos seus sócios. Então, a primeira ideia é que ativos é igual à somatória de passivos mais patrimônio líquido. Agora, na tela, a gente pode observar um balanço patrimonial simplificado desenhado. Você pode reparar que, de um lado, nós temos os ativos e, do outro lado, nós temos os passivos. Ativos e passivos são divididos em passivos circulantes e ativos circulantes e não circulantes. A diferença entre circulantes e não circulantes são o que as empresas classificam de curto e longo prazo. Ativo circulante ou passivo circulante são aqueles que a empresa pretende negociar ou pagar em até 365 dias, ou seja, tudo que vai movimentar no prazo de um ano deve ser classificado no circulante. Já o que a empresa tem de mais longo prazo, tanto as fábricas, essas frotas, ativos imobilizados são ativos não circulantes, empréstimos de longo prazo, obrigações que não vão vencer num prazo de 365 dias são registrados no passivo não circulante. E o último item dessa equação é o patrimônio líquido, que é, basicamente, o capital integralizado pelos sócios, os aportes que os sócios fizeram naquela empresa, o lucro líquido acumulado e não distribuído como forma de dividendo e reservas legais. Vocês podem reparar que a somatória de ativos, do total do ativo, é igual à somatória do total do passivo mais patrimônio líquido. No dia de hoje, nós vamos focar um pouco mais nos ativos. Também é importante nós termos em mente que no Brasil, as normas contábeis que regem aqui o nosso arcabouço contábil, ele é feito seguindo o Comitê de Pronunciamento Contábil, o chamado CPC. Cada grupo de conta contábil tem um CPC que o define. Por exemplo, o CPC 03, de caixa e equivalente de caixa. Ele vai explicar o que é caixa de bancos, aplicações financeiras. É importante nós termos em mente que a classificação dos ativos de um balanço, eles se dão do mais líquido, ou seja, o
caixa e bancos, por exemplo, aplicações financeiras. O que a empresa vai receber primeiro para o menos líquido, ou seja, o caixa é o mais líquido usualmente e os ativos imobilizados são os menos líquidos. Então aí, como ativos, nós temos algumas contas que são as mais relevantes que a gente vai comentar aqui com vocês. Caixa equivalente de caixa, que é aquele dinheiro que a empresa deixa para as movimentações do dia a dia, aquele saldo em conta bancária. A empresa, usualmente, para caixa equivalente de caixa e também para aplicações financeiras de curto prazo, ela espera movimentar esse dinheiro em até 90 dias. Já os investimentos em aplicações financeiras de curto prazo, mas superior ao prazo de 90 dias, são aplicações financeiras, onde a empresa pretende utilizar esse montante em até um ano, mas em prazo superior a 90 dias. CDB de bancão, CDI, investimentos que a empresa tem assim em liquidez, mas que não é exatamente uma liquidez imediata, fica em aplicações financeiras. Contas a receber são aqueles saldos em que a empresa realizou venda, logo teve uma receita de produtos, e os clientes vão pagar ali até em 360 dias, são chamados contas a receber. Ele também tem o CPC, que o define, o CPC 040. Então ali, quando a empresa tem um direito a receber de seus clientes, isso é chamado de contas a receber. O contas a receber, ele é acompanhado de provisão para devedores duvidosos. As provisões são estimativas contábeis para redução de saldos usualmente do ativo. Elas podem também figurar no passivo, mas aí é um outro tipo de provisão que a gente vai abordar um outro dia. As provisões do ativo, elas são contas redutoras, ou seja, você tem um saldo de contas a receber que vamos dizer aí de R$1 milhão. Mas você espera que desse R$1 milhão, R$100 mil alguns clientes não vão te pagar. Então você constitui antecipadamente uma provisão para devedores duvidosos, a PDD. Clientes inadimplentes acima de 90 dias costumam ser saldos que as empresas são orientadas pela norma a provisionar. Chegamos em estoques. Os estoques são as contas contábeis onde a empresa registra ali matérias-primas, produtos em elaboração, produtos acabados, que estão prontinhos ali ou estão em elaboração para que sejam vendidos. O estoque se comunica com os custos na demonstração do resultado do exercício, peça contábil que a gente vai ver mais para frente. Na conta de estoques, ela usualmente fica no ativo circulante, ela também é uma conta razoavelmente líquida, onde a empresa espera girar esses estoques aí até 365 dias, e num varejo, por exemplo, você pode pensar em arroz, feijão, refrigerantes, no varejo alimentício ali no açaí, todos aqueles produtos que estão na prateleira que você vai comprar, antes dele ser vendido para você, antes de você passar ele na caixa registradora, na contabilidade do varejo, do açaí, por exemplo, ele fica registrado em estoques. O estoques tem o CPC 16, que o rege. O estoque precisa ser registrado pelo custo de aquisição ou valor esperado de venda dos dois, o menor. O que acompanha os estoques são as provisões para estoques. Produtos em obsolescência, danificados ou perdas por furtos precisam ser previamente analisados e a empresa deve criar uma provisão que é uma expectativa de perda para os estoques. Ou seja, se você tem 1 milhão de produtos em estoques, mas parte disso se estragou, alguém roubou ou ele foi danificado, você precisa fazer um estudo e provisionar a perda desses estoques por conta de problemas operacionais. Toda empresa que trabalha com estoque tem alguma perda, essa perda precisa ser analisada e previamente provisionada. Agora nós vamos falar das contas dos ativos não circulantes. O ativo circulante mais relevante, o mais conhecido, é o ativo imobilizado. Ativos tangíveis, como fábricas, automóveis, equipamentos de informática, móveis e utensílios, edificações e terrenos são registrados no ativo imobilizado. Esses ativos não devem ser, ou não, a empresa não espera comercializá-los no curto prazo. Isso acontece porque a empresa não pretende vendê-los. Isso não faz parte da atividade fim da empresa vender o seu ativo imobilizado. O ativo imobilizado ele serve como um meio para que a empresa execute as suas tarefas. Por exemplo, veículos que o pessoal do comercial utiliza para visitar clientes,
equipamentos de informática que o pessoal da contabilidade usa para fazer os seus registros, móveis e utensílios, por exemplo, essa mesa aqui, que o pessoal utiliza para trabalhar, mas ela não vai ser vendida. O fim dela não é um fim de venda, mas é um fim de você utilizar para que você possa gerar o seu serviço ou produto. Edificações, terrenos, cada um deles, eles, em vez de provisão, no ativo imobilizado nós temos a depreciação, que reflete o desgaste no tempo, a redução do valor ao longo do tempo. Por exemplo, veículos são depreciados em média em 20% ao ano e têm uma vida útil de 5%. Edificações têm uma vida útil de 25 anos, o que é uma depreciação de 4%. Terrenos não têm depreciação. Então aí você tem ali a formação do ativo não circulante. Então, o que nós vimos até aqui foi o balanço patrimonial é formado de ativos, passivos e patrimônio líquido. Dentro do ativo, a gente tem uma quebra entre ativo circulante e não circulante. O ativo circulante são aqueles que a empresa deve movimentar no curto prazo, prazo menor do que um ano. E o ativo não circulante é aquele ativo que a empresa não pretende movimentar nos próximos 365 dias, que são fábricas, veículos, equipamentos de informática, móveis e utensílios que a empresa pretende carregar para que as suas atividades fins possam ser executadas e não é o objetivo dela vender aquilo no curto prazo. Além dos ativos imobilizados, nós também temos os ativos intangíveis, e aí o CPC 04 comenta em maiores detalhes o que são ativos intangíveis. Ativos intangíveis são aqueles como patentes, marcas, direitos autorais, softwares, licenças de uso, goodwill, que são, por exemplo, o M do McDonald's é um intangível, é uma marca, todo mundo conhece o M do McDonald's, o símbolo da Coca-Cola. A Coca-Cola levou anos, gastou bilhões de dólares para informar sua marca, isso é um bem intangível. Outro bem intangível é uma patente de uma vacina, como a coronavírus. A vacina para o coronavírus é uma patente, a Pfizer deve ter, possivelmente, não tenho certeza se tem, mas uma patente de uma vacina é um ativo intangível. Um software como o SAP, por exemplo, ele é uma licença de um bem intangível. Goodwill é quando você paga um ágio para comprar um artigo de terceiro. Isso é um ativo bastante frágil e arriscado, que precisa ser reavaliado todos os anos. Todos os ativos devem passar por reavaliações periódicas, mas o ágio de ativo intangível é algo bastante frágil. A amortização, que seria meio que a depreciação dos ativos intangíveis, é um processo contábil que busca trazer a valor presente o valor de caixa dos benefícios daqueles ativos gerados no longo prazo, e ele vai consumindo um pouquinho ao ano via uma amortização, ou seja, você vai reduzindo o valor daquilo ao longo do tempo. O registro contábil é redução do seu ativo e um efeito negativo nas suas despesas, na demonstração do resultado do exercício, que é uma peça contábil que nós vamos falar mais adiante. Por fim, e talvez mais importante, nós temos aqui a imagem de um balanço patrimonial da nossa querida B3SA3, mostrando aqui o ativo da B3. Repare que ela tem ali uma parte que é consolidado, 2023 e 2022 comparativos. Então você compara o que foi o ativo da B3 2023 e 2022. Para fins de bolsa de valores, a gente usualmente vai olhar o consolidado. O outro lado é o ativo da controladora. Mas para fins de bolsa, na maior parte do tempo, foquem nos números do consolidado. E aí você pode fazer análises da variação dos ativos, que lá na frente a gente vai comentar em maiores detalhes também. Então você pode reparar que a B3 tem ali no circulante disponibilidades, que é o caixa equivalente de caixa, aplicações financeiras, instrumentos derivativos, contas a receber, tributos a recuperar e despesas antecipadas. No realizável de longo prazo, no ativo não circulante, a B3 tem aplicação financeira, imposto de renda social diferido a recuperar, depósitos judiciais, investimentos em participações coligadas, ativo imobilizado e ativo intangível. Então a gente vê assim
perfeitamente um ativo de uma empresa listada em bolsa, uma empresa importantíssima, que é a própria bolsa, e aí a gente consegue ter uma ideia, assim, em maiores detalhes do ativo da empresa. Na próxima aula, a gente vai falar do passivo e patrimônio líquido, que é a contraparte. Não se esqueça, ativo é igual à somatória de passivo mais patrimônio líquido. Ativos são os bens e direitos de uma empresa que ela deve vender aos seus clientes ou então se fazer de uso deles para gerar o seu serviço ou gerar o produto para poder vender. Passivo são obrigações com terceiros, fornecedores, empréstimos de curto prazo. Passivo circulante é o que a empresa vai pagar no curto prazo. O passivo não circulante são obrigações que a empresa tem como empréstimos de longo prazo para financiar uma fábrica com seus credores no longo prazo. E por último, você tem o patrimônio líquido, que são o investimento dos sócios e os lucros gerados, retidos na empresa ali dentro para você tocar o seu negócio. De maneira geral, essa foi uma primeira aula. É um conteúdo introdutório ali, para a gente ter um pouquinho de ideia do que é a contabilidade. Começamos ali pelo balanço patrimonial, mais precisamente pelo ativo. Nós iremos seguir com o Levante Educacional ao longo das próximas semanas, passando por ativo, passivo, patrimônio líquido, demonstração do resultado do exercício, demonstração do fluxo de caixa e o que são notas explicativas. Esse agrupamento das primeiras aulas, eles são a contabilidade básica que a gente vai passar para vocês. Mais adiante, se vocês tiverem interesse, a gente vai fazer aulas mais avançadas de contabilidade, depois passar por valuation, análises setoriais e uma série de outras análises e conteúdos para trazer aí um enriquecimento de conhecimento para vocês. O meu nome é João Abduni, eu sou contador de formação, eu sou analista CNPI aqui na Levante. Foi um prazer estar aqui com você no dia de hoje. A gente se vê na nossa próxima videoaula. Muito obrigado, um forte abraço. Tchau, tchau.